Oi galera, eu sou a Camila e bem-vindos de volta ao Qual Próximo. No vídeo de hoje nós vamos de vlog. Vou começar a fazer um vlog da leitura de A Guerra que Salvou a Minha Vida. Gente, eu já comecei a leitura desse livro, mas já li a primeira meta, que eu tô fazendo a separação de 3 capítulos por semana aqui. Até criei um grupinho lá na minha comunidade pro pessoal ler comigo. Já li os 3 primeiros capítulos, hoje eu vou fazer a leitura dos 3 próximos. Então, por enquanto é isso. Daqui a pouco eu volto pra atualizar. Voltando aqui, os capítulos são bem curtinhos, então foi bem rápido mesmo. Gente... como é um vlog durante toda a leitura, vai ter spoiler aqui, né? Então, pra eu comentar alguma coisa, então, já sabe. Os primeiros capítulos aqui a gente conhece os nossos personagens, né? Que são o Jamie e a Ada. Os dois são irmãos e tal, e eles vivem ali numa situação bem precária, na casa da mãe. Mas, gente, a situação da Ada é pior ainda, porque a Ada tem uma deficiência no pé e aí ela não consegue se mover direito. Então a mãe mesmo a trata com muita discriminação por causa disso. Não trata ela como uma pessoa normal. Então é isso. Enquanto o Jamie tem a vida dele, pode descer pra brincar com as outras crianças, a Ada é como se fosse a vergonha pra ela. Então ela prende a Ada dentro de casa. Então ela tem essa situação ali. A Ada vive enclausurada dentro de casa, não sabe andar, não sabe fazer um monte de coisa, mas ela tem a necessidade de acompanhar o irmão, porque ela percebe que o irmão que antes era só dela ali, os dois brincavam juntos e tal, de repente começou a descer e a brincar com as crianças fora, começou a ir pra escola e ela não, e ela vai sentindo isso. Então aí ela põe na cabeça dela que se ela aprender a andar, talvez a mãe a trate melhor, talvez tudo melhore ali pra ela e tal. Então ela, com essa determinação, ela consegue começar a andar. Só que o que ela esperava que fosse a reação da mãe não é exatamente aquilo que ela conseguiu. A mãe achou que, ela ter ido atrás de aprender a andar e etc e tal, foi uma afronta com ela e tal. E não aceita muito bem isso. A Ada percebe isso mas não desiste não. Aí ela sabe que por causa da guerra, as crianças vão ser levadas do lugar onde eles estão, então ela quer ir junto. E a mãe fica falando, ninguém vai querer você, e não sei o que. E ela fica com isso na cabeça, mas aí, com medo dela não conseguir ir junto com o irmão, ela vai e foge com o irmão pra escola, pra ir junto com o pessoal da escola, pra esse lugar aí, tal, sei lá onde que eles vão levar as crianças. Aí, nessa última meta que eu acabei de ler, eles estão nesse trem, eles estão fazendo essa viagem aí, a situação do trem é muito precária, estão tudo amontoado num único vagão que não tem banheiro nem nada. Eles passaram muito tempo lá, não sabe mais quanto tempo vai ficar nessa viagem. É muita criança pra uma professora ficar de olho e a professora corre pra um lado pro outro, tentando organizar aquilo lá. Criança passando mal, é criança chorando, é criança brigando e a coitada correndo ali, né, pra tentar salvar alguma coisa dessa situação toda. E aí, eles chegam numa estação e as professoras de cada vagão, elas brigam com a mulher que tá organizando lá pra deixar os meninos saírem, pra deixar as crianças saírem, usarem o banheiro e tal. Nessa saída pra usar o banheiro, a Ada fica com medo, né, porque ela nunca tinha usado o banheiro, gente. A Ada nunca tinha usado o banheiro. Ela sempre usava um balde e aí a mãe e o Jamie que esvaziava. Mas aí, então tá, ela vai e usa esse banheiro. E aí, de repente, ela percebe que tem uma pessoa ali olhando de volta pra ela. Aí ela fecha a cara com essa menina e a menina fecha a cara de volta. Até que ela entende que o que ela está vendo ali é um espelho. E aí, gente, ela depara com a própria imagem dela e vê aquela menina num estado deplorável e ela entende porque que a mãe dizia que ninguém ia querer eles. E aí tem, né, um momento ali na estação que as pessoas vão escolhendo as crianças e aí até chegou um momento que a pessoa quase escolheu o Jamie. Só que
ela diz que ele tinha algum problema lá, que aí só ela conseguia controlar ele e tal, e acabou fazendo com que a senhorinha não levasse o Jamie. Mas aí também não levou ela, também não. Então, os dois ficaram sem ser escolhidos. Então ela fica falando, realmente minha mãe tem razão, tinha razão. Ninguém vai querer a gente. Mas aí, essa senhora que coordenava a coisa toda ali, acima das professoras, disse que pra eles não se preocuparem que ela tinha um lugar pra levar eles. Que a pessoa ia ficar com eles, querendo ou não. Então, no finalzinho aqui dessa meta, essa moça carrancuda aí, que não tem o nome dela, só fala que era moça carrancuda, leva os dois pra casa dessa mulher. Uma mulher solteira e tal. Falo mais as características dela lá, mas ok, não vem ao caso. E aí leva essas crianças pra lá. A mulher briga com essa senhora porque não quer aceitar e tal, mas como é a senhora lá que organiza as coisas todas, acabou que ela é obrigada a ficar com as crianças. E aí vamos ver o que acontece nos próximos capítulos, né? Na próxima meta. E eu atualizo aqui de novo. Bom, gente, voltando aqui pra atualizar esse vlog. Nessa meta agora, as crianças chegaram lá na casa da senhorita Smith, né? Estão se conhecendo. A Ada e o Jamie estão conhecendo a senhorita Smith, estão achando diferente as coisas na casa dela, o jeito que são feitas as coisas lá. Acham que ela é rica, gente, mas ela é perceptível, classe média baixa ou pobre mesmo, mas a condição que ela dá para os meninos é bem melhor do que a própria mãe dava na casa deles. A senhorita Smith leva eles no médico que evidentemente vê que eles estão desnutridos. Falam alguma outra coisa lá, tipo diagnóstico de alguma outra coisa lá que eu já não me lembro. E sobre o pé da Ada, gente, eu não sabia também, mas pelo que o médico falou, esse pé torto acontece muito com as crianças e é tratado assim no início da primeira infância, então poderia ter sido tratado. Então, a Ada, que achava que o pé torto era culpa dela, acho que ela não tem noção, mas ela percebe que não é culpa dela, que a mãe poderia ter tratado. Ou seja, então, tudo que a mãe sempre jogou em cima dela não é culpa dela, é culpa da mãe. E, gente, coitado desses meninos com esse tempo aí que eles viveram com essa mãe. E aí, a senhorita Smith vai cuidando deles, alimentando, levando no médico, comprou roupa pra eles, comprou comida e tal, foi no banco e eles acharam o máximo a loja de dinheiro. Ai, eu achei muito incrível, né? Tipo, a ideia que eles fazem da coisa do banco. É muito inocente, gente, é muito triste ver, tipo, que eles não sabem nem o que é um banco. Imagina o que eles passaram, toda essa primeira infância deles. Gente, bom, vou fazer um overview aqui rapidão de onde eu tô na guerra que salvou a minha vida. Aqui a gente tá tendo mais o convívio ali das crianças com a senhorita Smith e tá mostrando muito as reações da Ada e do Jamie sobre as coisas que rolam ali, mas de um início ali de que eles ainda estão traumatizados com tudo o que eles passaram na infância com a mãe. Então ela vive tipo atacando, mas pra se defender. Então dá muita raiva das coisas que ela faz, mas a gente tem que parar e pensar um pouquinho, cara. Tudo que ela passou na vida dela, tudo faz ela ser assim. Então, no momento, estamos com essas tretas aí. E aí, teve uns episódios na escola que o James sofreu preconceito por ser canhoto. E aí, nossa, a senhorita Smith quebrou o pau com a professora. Eu gostei disso. É isso aí. Uai, que tem o menino ser canhoto? Uai? É tenso tudo que os meninos passam. E como eles não sabem se expressar pra senhorita Smith, eles ficam sofrendo calados, sofrendo sozinhos. E ai, gente. Ai. Gente, nunca, tipo, um livro de guerra tinha me tocado desse jeito, né? Mas até o momento tava me tocando mais pelos traumas que a Ada tinha, né? Da infância dela,
dos tratamentos da mãe com relação a ela e tal. E tava me tocando também como a Susan tava conseguindo conquistar espaço com a Ada, mesmo depois de todos esses traumas e coisa e tal. Teve um Natal legal ali, mesmo com um ataque de pânico da Ada pelo presente e tal. E ela tentando fazer presente pra Susan também foi assim, ó, tá deixando a Susan entrar no coraçãozinho dela. Mas ela tem medo, gente, ela tem medo de deixar a Susan entrar e a Susan também abandonar ela. Então, ai, tadinha dessa menina, gente. Então, é isso por enquanto. Aí teve mais um desenvolvimento da Ada ajudando a Susan com o trabalho que eles fazem lá no lugar lá pra cá, por causa do povo da guerra e tal. Eu esqueci o nome no momento. Ela queria ajudar de alguma forma, arrumou outras amizades e tal. E nessa coisa e tal, a guerra tá chegando perto de onde eles estão. E aí as crianças estão começando a ser evacuadas dali também. E aí o pessoal fica botando pilha pra Susan mandar os meninos embora. E a Susan não quer mandar. Não quer mandar porque não sabe se a pessoa que for acolher a Ada vai conseguir fazer com a Ada o trabalho que ela estava fazendo. E tipo, tudo que a Ada tinha conseguido superar poderia se perder de novo. Então ela bate o pé que vai ficar com os meninos e não vai separar os dois, porque eles insistem, se não vai levar a Ada, leva o Jamie. Mas não, se separar os dois também teria um baque aí emocional pros dois. E aí ela bate o pé que vai ficar com os dois meninos. E é isso. Tem medo sim, porque a guerra tá batendo ali na porta deles. E aí vem os primeiros bombardeios. E mais um ataque da Ada, gente, porque eles têm que entrar no abrigo. E o abrigo lembra muito mais algumas situações de trauma que ela tem da infância com a mãe. Gente, essa mãe. Tá sendo isso, no momento, a luta da Ada pra conseguir ficar no abrigo. Mas mesmo assim, tem os momentos de leveza, da cavalgada que a Ada faz com manteiga todos os dias, insistindo em fazer isso. E a Susan deixa, mesmo com medo, não gostando. E é numa dessas cavalgadas que a Ada vê um espião. E ela tenta contar pra um policial que o filho da mãe não acredita nela. E fica com preconceitozinho. E ela vai dar uma patada nesse cara, gente, e fala que quer falar com o superior dele. E aí fala com o superior dele, esse cara vai com ela, passeia ali pela cidade? Vilarejo? Não sei, esqueci. Acho que é vilarejo. E ela encontra esse espião e mostra pro cara. E aí, devido a detalhes na roupa dele, de que ele tava com a barra da calça molhada e areia, ele percebe que realmente ele é espião. E aí eles apreendem, a polícia apreende o cara, e aí depois, no final do dia, eles vão lá pra ver com a Ada onde ele tinha enterrado um objeto na praia. E aí depois que ela fala isso, né, mostra lá onde tá as coisas, que depois vocês vão ter que fazer escavação com o exército e tal para achar o negócio, porque a maré já tinha subido, uma coisa era toda assim. E aí depois aquele primeiro policial que tinha sido escroto com ela vai lá pedir desculpas. Nossa, eu adorei. Pelo menos foi lá pedir desculpa, né? Bom, gente, eu acredito que eu demorei um pouquinho pra voltar aqui e atualizar sobre a leitura do livro, né? Mas esses últimos capítulos, essa última parte aqui, gente, nossa. Quando eu tava marcando no Scooby, todas as minhas marcações estavam com a emoção de emotivo. Não tem como, não tem como. Tipo assim, eu acho que por eu ter lido mais devagar, não foi impactante a um ponto de me fazer chorar. Mas a emoção tava ali, gente. Tava. E tipo assim, desde, por exemplo, as crianças, o Jamie e a Ada se abrindo pra Susan entrar na vida deles, desde eles criando uma vida nova, hábitos novos que com a mãe eles não podiam, eles não tinham e tal. O Natal, quando a guerra veio em si, as emoções que vieram, pois, por exemplo, no Natal, a Susan convidou alguns pilotos e
esses pilotos brincaram muito com o Jamie, contavam suas histórias pro Jamie ali no Natal e tal. Gente, na guerra perderam 2 desses pilotos. E, nossa, tadinho, o Jamie ficou arrasado. E, nossa, muito mal por conta disso e tal. Tudo. Os ataques aéreos, as bombas caindo, o desespero deles de saber se vai conseguir sobreviver àquilo ou não. E de repente a mãe aparece e tira eles daquilo tudo e volta para aquela situação original que eles estavam, mesmo que em um lugar diferente, porque ela tinha mudado. E faz a Ada voltar a viver naquela situação, daquele jeito. É muito revoltante, é muito mesmo. E aí a Ada jogar na cara dela que ela nunca queria eles, e essa conversa das duas, assim, batendo de frente uma com a outra, tirando tudo a limpo ali mesmo, dela falando sobre o pai. Ai, gente, muito emocionante esse livro. E, nossa, esse final, se a Susan não tivesse... Gente, é muito impactante, então eu não vou falar muita coisa porque eu devo ter dado spoiler pra caramba durante o vlog. Pretendo fazer uma resenha sem spoilers também, então vou deixar, tipo, no título ou na descrição, em tudo, avisando se tem spoiler ou não. No caso da resenha, não. Mas é isso, finalizei o primeiro livro do desafio. Tá aí, ó, Tamara, consegui. Demorei, mas tá aí. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do vlog. E se gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Caso seja novo por aqui, considere dar uma olhadinha no conteúdo e se inscrever caso goste. Ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E caso queira ajudar o canal de alguma forma, considere utilizar os links já associados aí na descrição. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!